Pensa só, da descoberta de um novo planeta até a criação de uma vacina, tudo começa com pesquisa. Mas o que realmente transforma uma simples busca por informação em ciência de verdade? Hoje, a gente vai desvendar o projeto por trás da construção do conhecimento. Pois é, a palavra pesquisa está no nosso dia a dia, né? A gente faz coisas que chama de pesquisa o tempo todo. Mas o que isso significa de fato num contexto científico? Seja procurando o melhor preço de um produto na internet ou até acompanhando uma enquete de opinião na TV, a gente acaba chamando tudo isso de pesquisa. Só que, como vamos ver, está faltando um ingrediente essencial para que isso vire ciência de verdade. Então, qual é o segredo? Vamos mergulhar no que realmente separa essa busca do dia a dia da rigorosa pesquisa científica. Olha, no fundo, tudo se resume a duas coisas principais. A atividade precisa, primeiro, contribuir para um conjunto maior de conhecimento já existente e, segundo, seguir um processo bem rigoroso e sistemático. E no coração de toda a ciência, sabe, da física à sociologia, existem dois pilares que sustentam absolutamente todo o resto. De um lado, a gente tem a teoria, que nasce da lógica e busca explicar o porquê das coisas. Do outro lado, temos as observações, que nos dão as evidências do mundo real, o quê. Pensa assim, a teoria dá o mapa e as observações confirmam se a gente está no caminho certo. E uma coisa não vive sem a outra. As teorias dão um sentido para aquilo que a gente observa e as observações ajudam a gente a construir e a melhorar essas teorias. E essa dança entre teoria e observação cria um ciclo muito poderoso, que é o verdadeiro motor que move o progresso científico para frente. Vamos ver como ele funciona? Primeiro, a gente tem a pesquisa indutiva. Imagina o seguinte, você observa que uma maçã cai da árvore. Depois, vê outra cair, e mais outra. A partir dessas observações específicas, você começa a inferir um padrão maior, uma ideia geral, a gravidade. É assim que se constrói uma teoria a partir dos dados. Já a pesquisa dedutiva faz o caminho oposto. Ela começa com a teoria geral da gravidade e a usa para fazer uma previsão. Ok, se a teoria estiver certa, então se eu soltar essa caneta, ela também vai cair. É basicamente testar uma teoria com novos dados. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Mostra como as duas partes trabalham juntas nesse ciclo que não para, indo das observações para a teoria e depois voltando para testar essa teoria de novo. Mas não é um círculo que fica só girando no mesmo lugar, viu? É mais como uma espiral, uma hélice. A cada volta, nosso entendimento melhora um pouquinho, nossas teorias ficam mais fortes e a gente vai subindo, em direção a uma verdade mais refinada. Ok, mas tem um desafio aí. Como é que os cientistas pegam uma ideia grande e abstrata e conseguem medir isso no mundo real de verdade? Eles fazem isso meio que traduzindo as ideias. Um construto, como felicidade, é uma coisa abstrata. Para conseguir medir, a gente precisa de uma variável concreta, como, por exemplo, perguntar para alguém numa escala de 1 a 10 o quão feliz ela se sente. A mesma coisa acontece com as relações entre as ideias. A ideia geral de que mais dinheiro traz mais felicidade é uma proposição. Para testar isso, a gente cria uma hipótese bem específica. Pessoas com renda anual acima de X relatam um nível de felicidade maior do que pessoas com renda abaixo de Y. Então, o ponto crucial aqui é que os pesquisadores estão o tempo todo se movendo entre esses dois mundos, o mundo das ideias abstratas, o plano teórico, e o mundo dos dados concretos, o plano empírico. E essa capacidade de ir e vir permite que eles construam um mapa bem complexo de como as diferentes ideias e observações se relacionam umas com as outras. E nesse mapa, cada variável tem um papel. Pensa na luz do Sol, que seria a causa, a variável independente, fazendo uma planta crescer, que é o efeito. A qualidade do solo pode ser um mediador, explicando como o Sol ajuda no crescimento. E a quantidade de chuva pode ser um moderador, que influencia a força dessa relação. E quando a gente junta todas essas variáveis e suas relações, a gente cria o que os cientistas chamam de rede nomológica. É basicamente um mapa visual que mostra como um monte de ideias se conectam para explicar um fenômeno complexo como o desempenho acadêmico, por exemplo. Agora, uma coisa super importante, especialmente nas ciências sociais, é que essas redes, esses mapas, raramente são perfeitos ou finais. E olha, isso não é um defeito, muito pelo contrário, é o que abre um espaço infinito para a gente melhorar. O objetivo não é achar uma única verdade final,
mas sim construir teorias cada vez melhores, com base em observações mais apuradas e um raciocínio mais bem formado. O que nos deixa com uma última pergunta bem importante para a gente pensar sobre a natureza da construção do conhecimento. Se a gente já sabe que essas teorias nunca vão ser perfeitas, por que a gente se dá ao trabalho de construí-las?